Tudo bom, pessoal? Mais uma aula de matemática aqui no canal, no Enem BR, certo? Preparação para o Enem de 2017. Professor Michael Gandhi, novamente aqui com vocês. E hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos sobre função do primeiro grau, certo? Assunto bastante cobrado em todos os Enems, desde o primeiro, que foi em 1998, até depois da reestruturação em 2009, tá certo? E função é algo que é constante, é aplicação, tá certo? Do dia a dia, então não deixará, independente da Base Nacional Comum, independente de alguma reformulação do Enem, não deixará de ser cobrado, certo? Função do primeiro grau é um capítulo importantíssimo, tá certo? Bom, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Nós temos vídeos de outras áreas do conhecimento, tá certo? Se preparem também nas outras áreas, não apenas em matemática, certo? Nós temos física, química, temos biologia, temos a área das humanas, a área das linguagens. Então não deixe de se preparar, fique bem preparado, porque aqui no canal no Enem você vai realmente gabaritar o Enem 2017, tá certo? Então vamos começar pelos conceitos iniciais de função, tá certo? Então hoje serão os conceitos fundamentais de função, quais são os seus coeficientes e algumas coisas a mais, tá certo? Então vamos aqui para o primeiro slide. Bom, função do primeiro grau ou afim, tá certo? Função do primeiro grau também é conhecido como afim. Hoje nós vamos trabalhar justamente os conceitos iniciais, tá certo? Vamos trabalhar os conceitos iniciais. Ok? Então, o que é que seria uma função afim ou do primeiro grau? É toda função f de R em R, ou seja, o domínio nos reais e o contradomínio também nos reais, ou seja, um número real levando a outro número real. Que a lei de formação, né, cuja lei de formação é f de x igual a x mais b. Quem seria esse A e quem seria esse B? Primeiro, A e B pertencem aos reais. Então, eles podem ser números positivos, eles podem ser números negativos, eles podem ser o zero, eles podem ser raízes, eles podem ser frações. Então, os números A e B, eles pertencem aos reais. Então, podem ser qualquer um, tá certo? O A, ele é conhecido como coeficiente linear ou inclinação. Quando nós formos ver gráficos, tá certo? Que será na aula 2, vocês vão perceber que o A, ele justamente dá a inclinação da reta. Ele é que vai fazer justamente saber se a reta é um pouco mais para a horizontal, um pouco mais para a vertical e assim por diante, tá bom? O B, ele é chamado de coeficiente linear, ou também chamado termo independente. Termo independente porque justamente ele não depende do x, ele não multiplica o x, então ele é chamado de termo independente, tá certo? Então o A é o coeficiente angular, ou inclinação, e o B é o coeficiente linear, ou termo independente. Nós vamos ver também nos gráficos que o B, ele é peça importantíssima para você fazer um esboço do gráfico, sem precisar fazer o gráfico perfeito, mas fazer um esboço do gráfico, que muitas questões do Enem pedem isso, apenas trace o gráfico, né? Qual seria o gráfico? Então o B, na função do primeiro grau, auxilia muito nisso. Alguns exemplos de função do primeiro grau são 3x mais 2, vocês estão percebendo que o coeficiente angular dessa primeira função vale 3 e o coeficiente linear vale 2, menos 4x menos 2x, por mais que a ordem esteja trocada, o coeficiente angular continua sendo menos 2, porque o coeficiente angular, que é o A, ele sempre multiplica o x, né? O x, claro, está elevado a expoente 1, por isso que a função é do primeiro grau. E o nosso coeficiente linear é igual a menos 4. E na terceira função, no terceiro exemplo, nós temos f de x igual a 5x, ou seja, o B, que é o coeficiente linear, ele é 0, e o coeficiente angular, que é o que multiplica o x, ele vale 5, tá certo? Esses são os conceitos iniciais de função do primeiro grau. Bom, então está aqui uma aplicação de uma função do primeiro grau, certo? José pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada
e R$ 1,40 por quilômetro rodado. Ao percorrer 30 quilômetros, quanto José pagou ao motorista? Primeira pergunta, né? Bom, a forma que está enunciado o problema, ele vai acontecer o seguinte, ele vai pagar R$ 1,40 por quilômetro rodado. Então, se ele rodou 30 quilômetros, então eu vou ter 30 vezes R$ 1,40, certo? E ao resultado dessa multiplicação, eu vou somar R$ 4,50, porque o R$ 4,50 é a bandeirada, esse R$ 4,50 ele é fixo, tá certo? Essa multiplicação somada com o 4,50 vai dar justamente R$ 46,50, ok? Então está respondido aí o primeiro. Professor, isso é função? É função. Por que isso é função? E do primeiro grau? Justamente porque a variável, que é a quantidade de quilômetros rodados, é o que nós chamamos do x. O nosso coeficiente angular, ou seja, aquele que sempre será multiplicando o x, ou sempre multiplicando, no nosso caso aqui, os quilômetros rodados, é R$ 1,40, que é justamente a taxa por quilômetro rodado. E o nosso fixo, que é o termo independente, é justamente o 4,50. Então, esse enunciado é de uma função do primeiro grau. E é assim que se resolve uma função do primeiro grau, quando você conhece o x. O x, no caso aqui, era 30, e nós encontramos a nossa imagem, que é R$ 46,50. Uma segunda pergunta que ele faz é: como poderíamos expressar o total pago em função da distância percorrida? Então, eu vou chamar aqui essa primeira aqui de item A. E o que é que seria o item B? O item B é a nossa função, que eu também posso chamar de y. Toda função eu posso chamar de f de x, ou eu também posso chamar de y, certo? Então, y seria R$ 1,40 vezes x, porque x é justamente a quantidade de quilômetros rodados, mais R$ 4,50. Então, estaria aqui a nossa expressão matemática, a nossa lei de formação para esta questão, onde 1,40 seria os quilômetros rodados e 4,50 seria o preço fixo, tá ok? Vamos agora para o próximo. Segunda aplicação. O salário de um vendedor é composto de salário fixo no valor de R$ 900. Então, já que ele é fixo, ele não depende de variável, ele não vai variar, ele não vai ser multiplicador do x, tá certo? Mais 2% sobre o valor total de vendas no mês. Item A. Qual a função matemática que representa o salário? Ora, qual a função matemática que representa o salário? Esse 2%, ele vai multiplicar o total de vendas. Eu não sei quanto é que ele vai vender. Então, o total de vendas é uma variável. Ele vai variar de acordo com o mês. Então, isso eu vou chamar de x, certo? Então, quem seria o meu f de x ou y? Seria 2%. Então, quem é 2%? É 2 dividido por 100. X mais R$ 900, que é o que ele ganha fixo. Isso aqui seria expressão matemática. Você poderia deixar dessa maneira. Você poderia simplificar o 2 pelo 100 e ficar então x dividido por 50 mais 900. Ou então também você poderia dividir o 2 por 100, que dá 0,02x mais 900. Qualquer uma dessas respostas estava ok, tá certo? Isso aí era o item A. O item B. Qual o salário que ele receberá se o total de vendas foi R$ 30 mil? Então, agora ele quer calcular o salário, sabendo que o que era variável durante o mês, que era o total de vendas, agora se tornou R$ 30 mil. Então, o que eu vou calcular é o que nós chamamos de F de 30 mil. O que é que seria o F de 30 mil? No lugar de x, eu vou substituir por 30 mil, certo? Então, vai ficar 0,02 vezes x, então no caso vezes 30 mil, somado a 900. Ora, 0,02 vezes 30 mil, esse resultado é igual a 600. 600
somado a 900, que no caso aqui será 1.500. Então, se ele vender 30 mil reais, ele terá um salário, né, no final do mês de 1.500 reais, tá bom? Já no item C, ele pede a seguinte coisa: quanto ele deve vender para obter um salário de 1.900 reais? Ora, quanto ele deve vender para obter um salário de 1.900 reais? Bom, agora ele já está dando quanto ele quer receber. Quanto ele quer receber é a imagem, né? Então ele quer saber quanto ele quer, quanto ele tem vender, ou seja, ele quer saber o X, já que a imagem, já que o salário, já que o produto final é igual a 1.900. Então vai ficar 1.900 igual a 0,2x mais 900. Vou passar esse 900 para cá. Se ele está positivo, ele vai em negativo. Isso aqui é igual a 0,02x. Então, 0,2x é igual a 1.000. Então, eu vou dividir 1.000 por 0,02. Então, quanto é que será o total de vendas? 50 mil reais. Então, ele tem que vender 50 mil reais para que o salário dele seja 1.900 reais. Isso aqui é uma outra aplicação dos conceitos iniciais de função do primeiro grau. Vamos à próxima. Terceira. Devido ao desgaste, o valor V de uma mercadoria decresce com o tempo. Esta desvalorização dá-se o nome de depreciação. A função depreciação pode ser uma função afim, como neste caso. O valor de uma máquina hoje é R$1.000 e estima-se que daqui a 5 anos será 250. Qual o valor da máquina em T anos? B. Qual será o valor dessa máquina em 6 anos? C. Qual será a depreciação total após esse período de 6 anos? Primeiro, eu tenho que montar a minha função. Eu tenho que saber quem é o A e também tenho que saber quem é o B. Primeiro, ele fala o seguinte, que a máquina custa R$1.000. Então, eu já sei que o meu fixo, né, de onde ele partiu, que é o B, ele vale R$1.000. Mas eu não sei quanto é o coeficiente angular, certo? Não sei quanto é o coeficiente angular. Mas ele fala que daqui a 5 anos, o valor da máquina será 250. Então, o que é que eu tenho? Uma função do primeiro grau, ela é sempre da forma AX mais B. O B eu já tenho, que é 1.000. O X e o F de X eu também tenho, porque o F de 5, ou seja, quando o X valer 5, a máquina valerá R$250, certo? A máquina valerá R$250. Então, no lugar do F de X eu coloco 250 e no lugar do X eu coloco 5. Mais 1.000, que é o valor do B, onde B é o valor da máquina, né? Quando o X valia 0, ou seja, na data 0 era quanto ele comprou, que é justamente o B. Então, eu tenho o quê? Que 250 menos 1.000 é igual a 5A. Então, o A será essa subtração que dá menos 750 dividido por 5. E esse resultado é menos 150. É claro que o A tinha que ser negativo. O A tinha que ser negativo porque o preço está diminuindo, o preço não está crescendo, certo? Nós vamos ver também isso mais na frente, a questão de quando a função cresce e quando a função ela decresce. Então, o A ele tinha que ser negativo. Então, no item A, a minha função é f de x, no caso aqui ele chamou de v, né? E também de t. Então, o v de t será igual a menos 150t mais R$1.000. Essa é a minha função depreciação, que ele falou que era a função do primeiro grau. No item B, ele quer saber qual o valor dessa máquina daqui a 6 anos. Então, o que eu vou calcular é justamente o V de 6. Então, no lugar do T, eu vou substituir pelo 6.
Então, isso aqui vai ficar menos 900 mais 1.000, onde o valor será R$100. Então, daqui a 6 anos, a máquina só valerá R$100. E no item C e último, ele pergunta qual será a depreciação total após esse período de 6 anos. Ora, após o período de 6 anos, ele tinha R$1.000, porque foi quanto ele comprou a máquina, e hoje, que é 6 anos depois, a máquina só custa 100. Então ele perdeu quanto, né? Se depreciou quanto essa máquina? Essa máquina se depreciou R$900. Ok? Bom, pessoal, essa nossa primeira aula era sobre os conceitos iniciais de função do primeiro grau. Nós trabalhamos aí trabalhamos 3 problemas para vocês observarem como montar uma função do primeiro grau, o que seria o coeficiente angular e como seria o coeficiente linear, como nós calcularíamos umas imagens, como nós calcularíamos o x, né, o domínio através de umas imagens dadas, e assim nós finalizamos a nossa aula, tá certo? E não percam a segunda aula, que vai falar a respeito de gráficos. Então, função do primeiro grau, e nós vamos trabalhar gráficos, quais são os tipos de gráfico, como desenhar ou esboçar um gráfico e quais, digamos, as análises que a gente pode fazer diante de um gráfico. Não percam, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, continue conosco, porque a preparação é muito boa e a aprovação é certa. Ok? Muito obrigado e até mais.